trata esse canal, eu vou deixar aqui em cima o primeiro link do canal. O primeiro vídeo do canal falando um pouco sobre a proposta desse canal e eu espero que você entenda. Se você já passou pelo primeiro vídeo e está aqui me acompanhando no segundo vídeo, eu vou falar o que realmente me fez ter o meu maior contato com Deus. E não que o primeiro momento do primeiro vídeo não tenha sido algo grandioso, algo esplendoroso, mas foi uma coisa que estava ali, que aconteceu, mas que não dei muita importância, grandes significados na época. Hoje em dia eu já dou um maior significado porque eu tenho certeza de que muita coisa aconteceu por causa daquilo, por causa daquele primeiro contato com Deus. Bom, nesse período que eu vou contar, eu já estava no meu segundo ano da faculdade, eu já tinha uma grande carga aí emocional, uma grande amizade, eu já tinha ido nas festas que eram promovidas pela faculdade ou pela cidade. Eu estava sempre no meio, mas também ao mesmo tempo ficava muito em casa, eu era muito caseira. Exceto quando eu mudei pela segunda vez de casa, que aí eu comecei a sair mais, mas ainda assim eu senti que não faltava alguma coisa, não era aquilo o que era para minha vida. Então eu mudei de casa pela terceira vez, que teve algum grande acontecimento que não vem ao caso agora, que me fez ir morar. Eu aluguei eu mesma uma casa junto mais de uma amiga. E eu, através dessa minha amiga, eu comecei a frequentar mais a igreja. E foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque antes eu ia na igreja, mas eu ia por ir, eu tinha minha fé e falava, não preciso de estar na igreja. Depois eu explico isso um pouquinho mais. Mas eu falava assim, não, eu ia, assim, não, eu tenho minha fé. E tinha muitas das coisas que eu não concordava, que eu achava meio assim, e nunca fui tão apegada. Então eu comecei a ir na igreja com essa minha amiga. E eu lembro até hoje de um culto que eu comecei na igreja em outubro, tá? Em outubro de 2014. E aí eu lembro que teve um culto em dezembro, por conta da greve da faculdade, a gente teve que ficar no período de dezembro para recuperar os 100 dias, eu acho que foram 100 dias que minha faculdade ficou em greve. E aí, para compensar isso, a gente acabou tendo que ter aula em dezembro, janeiro, fevereiro, março, fazer alguns só o recesso do Natal e Ano Novo, e já dia 2 de janeiro a gente já tinha aula, então foi uma coisa bem, bem triste que aconteceu. Mas, enfim, estava muito quente, porque na cidade que eu fazia a faculdade era muito quente lá o local. Era uma amostra do que era ter o sol, porque, gente, lá era muito insuportável. Então, a igreja teve esse encontro com jovens, era um sábado, dia 13 de dezembro. E nesse encontro com jovens, não só a minha igreja, mas vieram um ônibus de outra igreja da cidade vizinha para participar desse encontro. E também teve o fato de que alguns amigos do pastor dessa igreja, eles acabaram vindo também, a banda, nossa, amava eles tocando. E um dos amigos que virou diácono da igreja, diácono, né? Ele fez a pregação. Durante a pregação, eu tava prestando atenção normal. Minha vida tava lá, eu vou pegar minha Bíblia emprestada para simular. Não era essa, que essa é nova. Nem a que eu tenho antes, porque era uma outra ainda. Porque sim, eu já tive 3 Bíblias na minha vida. Uma outra que eu agora não tô achando ela, eu não lembro onde eu guardei ela, mas enfim, faz de conta que essa daqui era a minha primeira Bíblia. Tava assim, né, com o livro aberto, onde ele tinha feito a pregação, tava lendo junto com ele,
E às vezes, quando chega o momento que ele começa a fazer as orações, eu presto atenção, mas às vezes a minha mente, para prestar atenção, eu precisava ficar folheando algumas coisas. E eu lembro que eu estava folheando, mas prestando atenção no que a pessoa está falando. Só fico mexendo na Bíblia, na verdade, porque é uma coisa minha, tá? Nem todo mundo tem essa coisa louca. Tem gente que prefere prestar atenção e ficar olhando. Mas eu tenho um negócio que talvez mais pra frente eu vou explicando pra vocês com mais detalhes. E eu ficava folheando na Bíblia e aí eu lembro que eu fechei assim e prestando atenção no que ele falava, de repente meu corpo estava assim sentado, olhava pra ele, tipo, eu tava assim sentada, olhava pra ele, mas a minha mente não tava ali naquele momento na pregação. Eu sentia como se, por um momento, eu, de alguma forma, minha mente desfocou daquilo, coisa que raríssimos momentos acontecem. Minha mente nunca desfoca. Minha mente desfocou, entre aspas, e era como se eu abrisse uma porta e entrasse. E nesse lugar que eu entrei, me trouxe muita paz. Muita paz. Era um campo verde com a grama baixinha, ralinha, mas eu sentia que se eu pisasse e deitasse naquela grama, ela não ia me pinicar. Eu me sentiria abraçada por aquele ambiente. Tinha uma luz muito forte, mas não era a luz do sol, nem o calor do sol que machuca. Era uma luz e um calor que me fazia eu sentir em casa. E sim, eu me senti muito em casa. Era o melhor lugar e eu não queria mais sair dali. E eu ouvi uma voz me chamando e falando, vem. E aí eu andei, né? Eu dei alguns passos, não foi, nossa, como eu andei. Não, eu tava dentro, aí eu saí, né, daquele local e fui para esse ar que era o melhor lugar da minha vida. Eu acredito que eu nunca vou ver um lugar como esse aqui na Terra. E aí a pessoa não, né, a voz na minha mente virou e a mesma voz que no vídeo anterior eu falava que era a minha consciência e falou, vem, e eu fui. E conforme eu andava, gente, as minhas pernas, até mesmo mentalmente, eu não sentia as minhas pernas, tava tudo tremendo, eu fazia assim com o meu corpo, eu não tava sentindo nada. Começou a me dar tipo um ataque de pânico e eu falei assim, o que tá acontecendo aqui, Jesus? Me socorre, porque o que é isso? Onde eu estou? Porque eu tava na igreja, meu corpo, eu tô sentindo que eu tô na igreja, mas por que a minha mente tá vindo aqui? Eu nunca vi um lugar como esse. E aí apareceu um ser que eu não sei explicar pra vocês, porque ele não tinha forma física, porque eu não conseguia olhar pra ele, porque olhar pra frente, olhar aonde estava, machucava os olhos. Então eu lembro que eu estava com o olho fechado na minha mente mesmo, ficou tudo escuro, eu olhava pra baixo assim e eu não conseguia enxergar nem os pés da pessoa, e era um tanto assim mais ou menos de distância, assim, pra vocês verem. Era um tanto assim de distância que eu conseguia, mesmo de olho fechado, não machucar os meus olhos, porque eu não conseguia ver, mas ainda assim eu me senti um abraço tão gostoso. Eu senti que eu estava no melhor lugar que alguém poderia estar. Então, essa voz na minha mente, que até então pra mim era minha consciência, falou, levanta. E aí eu virei e falei assim, como assim levanta? Levanta. E eu falava assim, mas eu não consigo me levantar. Tipo, minhas pernas não vai, eu não tô sentindo nada, eu não consigo levantar. E a voz virou e falou assim, deixa comigo. Então, aí ela virou e falou assim, depois que ele virou e falou, deixa comigo, ele falou assim, levanta agora, com uma voz mais firme. Só que quando eu levantei, gente, eu juro pra vocês,
que não era eu que tava andando. Eu sentia mesmo como se tivesse alguém me carregando. Sabe quando você tem duas pessoas do seu lado e elas te levantam assim e você vai andando, tentando andar? Era exatamente como eu sentia. Porque eu não sentia o chão, eu não sentia as minhas pernas, eu não sentia nada. E aí, quando eu levantei, todo mundo começou a aplaudir, falar glória a Deus, a cantar, a se emocionar. Eu também já tava pra lá de emocionada, mas eu tava meio perdida. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? O que, como, quando? Oi, onde? Eu tava meio perdida, meio por fora. E aí o diácono virou e falou assim, posso fazer uma oração por você? Eu falei assim, claro, com certeza, porque eu já tava muito emocionada, tava meio aérea. E claro que quando eu fiz a oração, eu sabia que ele tinha... de alguma forma, eu conseguia sentir que aquilo tinha alguma coisa a ver relacionado com aceitar Jesus, porque já era uma coisa que estava antes na igreja, que o pastor vivia falando que a gente tem que aceitar Jesus e que a gente tem que aceitar Jesus. E foi assim, dessa forma, que eu aceitei Jesus. Só que eu estava em estado de transe. Eu não sabia como eu levantei, por que eu levantei, o que era aquilo. E depois que acabou o culto, eu conversei com o pastor da minha igreja, ele ficou extremamente emocionado. Meu antigo pastor da minha antiga igreja, da minha antiga igreja, porque eu já não moro mais na cidade que eu faço faculdade. E o pastor virou e falou assim, vai lá e fala com o diácono, que era ele que estava pregando, e foi ele que falou. Eu falei assim, beleza. E eu comecei a falar pra ele. Eu virei e falei assim, então, eu tava prestando atenção no que o senhor tava falando e tal, mas de repente aconteceu isso. Comecei a explicar pra ele o que eu senti. Aí ele começou a chorar e falando assim, eu já tava chorando também nesse momento, porque tem coisas com Deus que eu sou um pouco chorona. Isso porque fazia muito tempo que eu não chorava, e um domingo antes eu comecei a chorar na igreja e aí acho que não parou mais. Eu já tava chorando, explicando pra ele porque eu tava muito emocionada, e ele virou e falou assim, Amanda, durante a pregação, a minha pregação não era aquilo. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração pra falar que tinha alguém ali na igreja que queria aceitar Jesus. E eu perguntei 3 vezes e você levantou na terceira vez. pra você, não. Creio que você perguntou 3 vezes. Tipo, pra mim foi o maior babado, porque eu não tava prestando atenção, eu não tava notando nada disso. Mas ele falou isso, e eu notei como Deus faz as coisas de forma grandiosa, sabe? Isso mexeu muito comigo e me deixou muito emocionada, porque muitas pessoas podem não acreditar, até mesmo porque cada um tem uma forma de sentir o Espírito Santo. E aquilo que eu estava sentindo naquela forma, naquele momento, aquele calor que eu senti era o calor do Espírito Santo. E quem me levantou, eu tenho certeza que foram anjos com o Espírito Santo, porque eu não lembro de muita coisa. Foi tipo tudo muito como que se eu não tivesse ali, eu era uma mera espectadora das minhas próprias vontades. Mas não era uma coisa ruim, era uma coisa boa, era uma coisa positiva, era uma coisa que tocava o meu coração pra acontecer. E aconteceu. Eu aceitei a Jesus antes de me batizar, isso ocorreu. Depois eu conto a história do meu batismo, que vai ser a parte 3, inclusive, dessa experiência maior. Tenho outras, mas as 3 maiores que ficaram fixas, que eu quero trazer primeiro para vocês, são essas. E aí eu falei assim, gente, eu preciso contar isso pro mundo, mesmo que algumas pessoas não acreditem. Porque podem acreditar, porque eu tinha uma amiga minha que falou assim, Amanda, você tava branca, você tava extremamente paralisada. Eu tava preocupada, porque eu não sabia se eu prestava atenção na pregação, ou se eu prestava atenção, tipo, que você parecia que não tava nem respirando, porque você tava muito parada. E a hora que ele falou, e eu notei que a hora que ele falou lá sobre... Gente, é minha gata, tá? Eu vou encher o coisinha do pedal. Vai. Eu vou te pegar de novo. Vem aqui. Vem aqui. Ela é a coisa mais fofa da minha vida. Minha amiga falava que ela tava meio que ela notava que quando ele falava se tinha alguém que queria
aceitar Jesus, ela via como que eu ficava nervosa. Eu falava assim, eu tava nervosa, eu não tava... Gente, eu tava em outra dimensão, literalmente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E como no primeiro vídeo, eu vou fazer uma oração aqui antes da gente encerrar, tá? Vamos fechar os olhos. Eu tô um pouco nervosa ainda, porque falar sobre esses assuntos me deixa nervosa, me deixa emocionada. Eu fico mexendo um pouco no cabelo também, porque eu tô um pouquinho nervosa. Mas vamos lá, a oração é a mesma coisa. Como eu disse no vídeo anterior, eu não estou acostumada ainda. Eu espero me acostumar futuramente. Fazer uma oração com vocês. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada pelo dia de hoje. Obrigado pelas coisas positivas que o Senhor fez na minha vida, na vida de cada pessoa que o Senhor que está vendo esse vídeo. Que as coisas negativas que aconteceram, que vieram, se tornem aprendizados na nossa vida e que nos deixem mais fortes na fé. Eu sei que cada um tem a sua forma de sentir o Senhor, a sua forma de sentir o Espírito Santo, mas o que importa é que cada um seja tocado pelo seu coração, que o Senhor toque cada um no seu coração e que sejam guiados pelo Espírito Santo e que o Senhor possa iluminar a vida de cada um deles e que eles conheçam o verdadeiro amor, porque é isso que eu quero mostrar para eles. O verdadeiro amor, o amor que o Senhor tem por mim, eu quero que eles vejam, pelo menos igualmente, ou pelo menos uma pequena parcela, mas que eles notem e sintam esse amor que eu sei que o Senhor tem para dar e que eles sigam os seus ensinamentos. Amém. Bom, gente, é isso. Um beijo. Tchau!